só voltando um pouquinho aqui, a aula de percepção ambiental, né? Vou apresentar, então, agora na ementa do curso, tá? A disciplina. Então, o objetivo, né? É compreender os conceitos da percepção ambiental, processo fundamental para entender a relação do homem com o meio ambiente, e perceber e identificar a importância de uma abordagem da psicologia ambiental para a formação do profissional arquiteto. Então, é muito importante, né, usar a psicologia ambiental, né, tendo em vista a influência do espaço no comportamento do ser humano e na percepção desse em relação ao espaço. Então, por exemplo, me convidam, né, olha, vamos fazer um planejamento, né, de um condomínio sustentável. Então, como eu falei, esse condomínio não é para mim, né? O condomínio ele é feito para quem, né? Para que tipo? Qual o público que é? Primeira coisa, né? Entender quem são essas pessoas, tá? Então é muito interessante, importante entender, né? Como que as pessoas elas percebem o ambiente, como que elas vão perceber os valores dessa paisagem que a gente vai fazer, desse ambiente do condomínio que vão fazer. Então a gente vai estruturar algo, né? Para um grupo, para uma comunidade. E aí, se eu não utilizar dos métodos de psicologia ambiental, né, percepção ambiental, eu não vou conseguir entender esse meu público. Tá? Então, a primeira coisa é isso, né? Entender as necessidades das pessoas, tá? A percepção que elas têm do ambiente, que é uma percepção de senso comum. Nós, né, vocês arquitetos, eu, ecólogos, nós temos uma visão técnica do meio ambiente. Nós estudamos, nós treinamos para isso. E como que é o cidadão nível comum? Né? Então, eles têm uma visão, já como ser humano, cada um tem uma visão única, né? Mas uma visão bastante diferente de quem é técnico. Então, precisamos, né, considerar. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, quando a gente faz um condomínio, né, e já tem um público já, por exemplo, existe um grupo e o grupo, geralmente Ecovilas é assim, existe um grupo, o grupo se formou e esse grupo vai comprar um local, né, para fazer a Ecovila. Então a gente faz questionários, entrevistas, para entender um pouco mais a percepção das pessoas, né, sobre os espaços, até para escolher o ambiente que eles vão usar. Então a gente faz uma avaliação anterior, né, até para ver o tipo, o perfil, né, o perfil cultural, perfil social, econômico e tudo mais. Então, é um estudo bastante aprofundado até, né, em que nós procuramos entender melhor essas pessoas, como eles veem. Porque como que nós vamos, né, planejar algo para essas pessoas sem conhecer os seus desejos, suas necessidades, principalmente as suas expectativas, certo? Então, é muito importante que quando você fala ecovila, ou fala assentamentos sustentáveis, bairro sustentável, o que for, né? Ou não sustentável também, um edifício, você cria expectativa nas pessoas. E essas expectativas, elas precisam ser melhor, né, entendidas para não frustrar as pessoas, tá? Então, quando a gente fala, a gente tem um léxico, né, ou seja, tem um conjunto tem um vocabulário específico, que é técnico, que às vezes a gente não consegue atingir aquelas pessoas, né, dos cidadãos comuns. Então, a gente, né, fala, né, em design, fala uma série de termos que para eles podem não ter muito significado funcional, ou seja, ser algo concreto. Então, essa é a nossa função desse curso. Entender, né, melhor. E também, né, a própria cidade, né? Como que as pessoas percebem a cidade? Tá? É algo desafiador, né? Porque cada tipo, né, de público, e são diferentes,
muito grande, né, de público que entende e percebe a cidade de uma forma totalmente diferente. Cidades são muitas no imaginário das pessoas, né? Então vamos lá. Tudo bem? Deu para entender um pouco mais os objetivos? Então agora a ementa, né? Então tudo começa, né, entendendo um pouco essa relação do homem com o ambiente, né? Então o homem, desde os seus primórdios, sua evolução, né, ele sempre interagiu com o ambiente. E isso, nós trazemos isso na nossa bagagem genética toda. Então, por exemplo, quando eu falo, né, olha, o ser humano não está evolutivamente preparado para mudanças muito lentas. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, né, as pessoas acham que isso não é uma ameaça imediata. Mas o que tem a ver lá com o homem das cavernas, professor? O homem de Neandertal, né? Biopotecos lá, o primeiro que teve, tem a ver com o nível de ameaça que o homem tinha. Ele tinha ele era predador para algumas espécies, mas ele era presa para outras também, né? Imagina aqueles tigres de dentes de sabre enormes, né? Então ele tinha que fugir. E era uma ameaça imediata, não era algo que ia demorar, não. Ele estava ali, estava caçando, né? Quando ele começou a ver que ele ia ser uma presa, ele tem que fugir, né? Então, ele é preparado comportamentalmente para ambientes abertos, olha que interessante, né? Para ambientes abertos, para locais, né? De ameaças imediatas, então, tem mudanças muito bruscas, rápidas, né? Então a gente consegue dar resposta, porque senão não estaríamos vivos, né? Tem que ser adaptado a isso, tá? Mas não consegue entender muito, né, as questões de tempo e espaço em dimensões que eles não são afeitos. Por exemplo, hoje a gente tem imagem de satélite, eu trabalho com isso, vocês também, né? Imagem de drone, onde tem outra percepção da cidade. Então, a cidade é muito vasta para eles, né? Uma média para a grande cidade, né? Para entender, ele não consegue ter essa visão de conjunto que um urbanista preparado tem. Então, a cidade, a leitura dela, seja de uma paisagem mais ampla, seja uma cidade, é dificultosa, porque ele não está evolutivamente preparado para isso. Tá? Então, temos que entender isso. Como que o homem percebe o ambiente. E aí, lógico, tem que passar pela teoria da percepção, né? Que nós vamos começar hoje a ver um pouquinho. Tá? Depois nós vamos ver um pouco assim, comportamento humano e ambiente. Então, se eu falei para vocês, o homem evoluiu em savanas, né? Certo? Nossos ancestrais lá evoluíram em savanas, ambiente aberto. Então, numa mata, o nosso principal, né, mecanismo perceptivo, que é a visão, ele não tem muita, não é que não é importante, é fundamental, mas assim, de ameaças, quando a gente às vezes pode estar passando atrás de um arbusto e desse arbusto aparecer uma ameaça ali. Então a gente não se sente seguro numa mata. Não é natural, né? Uma pessoa, só se for uma pessoa assim que não tem muita noção de perigo, né? Aí ela tá sem noção mesmo, aí ela já vai porque vai no embalo, né? Não tem noção do que acontece. Mas numa massa fechada, numa mata, a gente não se sente seguro, porque o nosso principal mecanismo é a visão. E nós fomos criados, né? Fomos envolvidos em ambientes abertos. Tanto que nosso ouvido em relação a outras espécies não capta detalhes que outras espécies captam, né? Então é muito importante, né? Comportamento humano e ambiente. E o que isso reflete, né? No paisagismo, né? Na urbanização, certo? Então é importante entender isso. Não que eu quero que voltar para o passado, assim, não, mas isso é chave para entender hoje, né? Psicologia ambiental, né? Então, o que a gente fala de psicologia ambiental vai desde o espaço, né, mais íntimo. Então, quando a gente fala de privacidade, certo? Então, eu estou num quarto, eu tenho que ter privacidade aqui, né? O mínimo que se espera é que no meu quarto eu tenha privacidade. Mas de qual que é esse conceito? Qual a distância que eu preciso para ter privacidade? Por exemplo, se eu estou no elevador,
O quanto isso é, onde que uma pessoa invade a privacidade no elevador. Tem que entender qual a distância, né? Então, essa distância, ela é comum aos seres humanos, varia por exemplo, não só de raça, de espécie, né? Mas varia principalmente também da forma do povo, né? Então, a gente começa a entender esse espaço mais pessoal, que ele varia, né? De um oriental, né? De um europeu, um latino, são diferentes, né? Então, tem que entender bem isso, certo? E mesmo entre latinos, entre europeus, varia também. Então, é algo que tem que ter uma noção muito importante, né? Para quando você vai criar esses ambientes, seja internos e externos, né? Permitir que as pessoas tenham privacidade. E territorialidade, né? Então, eu estudava território com outras espécies, sou ecólogo, né? É interessante. Então, é muito legal. Eu estava fazendo estudo, né, numa disciplina, e fazia com galinha d'água, um tipo de patinho, né? Tá? Aí, selvagem. Então, era muito interessante que você chegava 10 metros dele, eles deixavam você se aproximar 10 metros. Mais do que isso, eles, tchum, sumiam. Aí você fazia com o outro, dava os 10 metros também. Então, ele não queria que você chegava próximo 10 metros e fugia, ele via como ameaça. E o ser humano? Qual que é o território dele? Né? Então, não vou comparar nós a espécies, né, de aves, né, de pássaros, mas o que é o território nosso? Né? Então, a gente costuma falar assim, no primeiro dia, a sala de aula, ela é um espaço, é sala de aula. Né? Agora, quando você chega e você escolhe uma carteira, né, ó, eu vou sentar nesse local, nessa posição, você já começa a colocar níveis de territorialidade dentro dessa sala de aula. Entenderam? Né? Peraí, agora eu já tenho a minha carteira. Aí você vai na próxima aula, outro dia tem alguém sentado lá, fala, pô, a pessoa sentou no meu lugar aqui, né? Então, você já tem um lugar, né? Então, o território, ela evoca, né, uma relação afetiva com o espaço. E precisamos entender isso. Como que se constrói essa relação afetiva? Porque nós queremos que um espaço, né, um arquiteto, ele quer que as pessoas tenham afetividade com o espaço. Né? Então, essas relações, né, elas têm que ser muito bem estudadas para você poder garantir isso para as pessoas. Né? Imagina uma casa que as pessoas não se sintam bem, uma praça que as pessoas não se sintam bem. Né? E, lógico, você vai imaginar também aí bairros e cidades. Por que a cidade as pessoas não se sentem bem? Porque não é respeitado a territorialidade, espaço pessoal, a dimensão humana, infelizmente, ela é deixada em segundo plano. E trânsito mecanizado, né, ou seja, veículos, né, outras formas de transporte, tudo que são privilegiados. Então, é um dos primeiros, né, motivos. Né? Tá? Isso, a psicologia ambiental, ela estuda. Tá? Então, proximidade. O que é proximidade também? Eu estou falando um pouco nível mais amplo, né? O que é próximo para vocês, né? Então, eu chegava lá, esse dia eu estava em Minas, né? Cheguei lá para a pessoa, né? Ah, onde que está o local? Ah, ali mesmo, né? A proximidade do mineiro, eu falo que é quilométrica, né? É ali mesmo, ah, tá legal. Você tem que andar uns 2 quilômetros para chegar no lugar. Então, o que é essa proximidade? Qual que é o nível, né? Tá? Então a gente se perdia lá, falava, pô, que legal, o cara falou que é próximo, né? E aí densidade, apinhamento, então tudo isso nós vamos ver, né? E é muito importante o arquiteto entender. Depois nós vamos falar de percepção espacial e identidade, né? Eu falei um pouco já, né, do Tuan aí, né? Quando eu falei de topofilia, a relação das pessoas com o lugar. Né? Sala de aula, eu falei aí o exemplo, né? Chega no primeiro dia, um ambiente indiferente. À medida que você escolhe espaços nela, você dimensiona isso, você se identifica, né? Ela passa a ser já um valor afetivo para você. Né?
Então, é muito importante isso. Bom, uma metodologia muito importante, né, também, que não é tão aplicada e deveria ser aplicada, que é a avaliação pós-ocupação, né? Avaliação pós-ocupação, imagine, você tem um bairro, mas como que as pessoas estão usando aquele bairro? Então, quando eu planejo um bairro, eu pego um tempo, não planejo sozinho, primeira coisa, eu falo planejo, que eu estou conversando com vocês aqui, né? Quando nós, né, um grupo técnico planeja um bairro, a gente planeja e o planejamento não acaba ali quando entrega, entregou aqui, tá pronto, né? Não. A gente quer ver se as coisas estão funcionando como nós pedimos. A gente faz uma avaliação pós-ocupação. Então, a gente avalia os espaços e como que eles estão sendo utilizados pelas pessoas. Aí entra, de novo, percepção ambiental, observacional, né? A gente observa, pesquisas, né? A gente faz bastante entrevistas, né? Muitas entrevistas para entender melhor as pessoas. E aí, né, fazer adaptações, tá? É muito importante. E aí, vamos falar um pouco também de fenomenologia. E aí, eu vou passar um método que eu vou usar fazer isso, hein? Tá? Quem já viu falar de permacultura? Eu já ouvi. Então, permacultura não é tratado em universidade, né? Em cursos acadêmicos. Mas eu vou trazer para vocês uma visão fenomenológica da permacultura, tá? Que hoje, né, é fundamentalmente usada no design de ecovilas, tá? Então, o design de assentamentos sustentáveis é usada a permacultura, tá? Então, o Mollison e o Honegan, né, que foram os pais da permacultura, né, eles dão cursos, né, que é curso de design permacultural, né, e esses chamam PDCs, né, Permaculture Design Course. E esses cursos são muito interessantes, eu tive a oportunidade de fazer um deles, né, então a gente aprende a usar a fenomenologia, né, como ponto de partida para projetar, para fazer o design, tá? E aí nós vamos entender que fenomenologia, como o próprio fala, estudo dos fenômenos, né? Ele envolve tempo. Então, se eu vou planejar um local, por exemplo, no mínimo um ciclo observacional de um ano eu tenho que ver como são as estações desse local, né? Como que desde a parte física da paisagem, né? Biológica, né? Até todo o entendimento dessa paisagem como um todo, uma visão mais holística. Isso a permacultura faz. Então, eu vou passar um pouco essa visão, né? É interessante para vocês. Bom, então essa é a ementa. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida em relação à ementa? Se vem com dúvida, só apertar a mãozinha aqui, tranquilos. Então, a bibliografia. Eu vou acrescentar mais livros aqui, mas eu gosto muito do Bachelard, né? Do Okamoto. Bachelard, a Poética do Espaço. É um livro clássico, né? Acho que todo arquiteto deve, né, ler Bachelard, tá? Okamoto, né? Ela é muito uma autora assim. Então, a percepção ambiental e o comportamento. Esse é um dos básicos, inclusive a aula de hoje é usado, né? O Tuan e o Futuan, né? Tenho dois livros dele, eu tenho um aqui só que eu coloquei, mas eu uso também o Topofilia, né? E esse aqui é o Espaço e Lugar, a perspectiva da experiência, que é entender a experiência das pessoas, né? É muito importante isso, né? Como entender a experiência das pessoas frente ao ambiente, frente ao espaço, né? Experiência perceptiva delas, tá? Muito importante. Porque as sensações que você pode transmitir, né? Olha, eu estou configurando aqui desde uma casa, um jardim, né? Um bairro. Que sensações você quer passar para as pessoas? Então, como você configura esse espaço, passa sensações. Você sabe que ambientes fechados, né?
Não, por exemplo, se deixar um parque com muita árvore, muito fechado, a pessoa não vai se sentir tão segura, né? Mas é interessante fazer isso também para promover o verde na área urbana. Mas você tem que contrapor com ambientes abertos, senão você cria insegurança, uma sensação de insegurança para as pessoas, né? Então, tem que saber contrapor, né? De uma forma que aquele ambiente passe uma privacidade, você precisa fechar. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não se sinta insegura. Olha, não é fácil isso, né? É a arte, é o entendimento, é a técnica que o arquiteto tem que dominar a partir de conhecer bem esse repertório todo, né, de sensações que você passa, dependendo de como você abre ou fecha, dá visões amplas, dá visões restritas, né? Nunca esquecendo que o homem, o ser humano, o principal é a visão, mas também não esquecendo os outros receptores, mas a visão do ser humano, né, ela dá sensações bastante diferenciadas, né? Pra você entender isso. Pois outros, né? O Arnheim, né, que fala a dinâmica da forma arquitetônica. Então, é muito interessante, porque como que eu acabei de falar, né? Como você vai passar essas sensações, né? Trabalhando com diversas formas arquitetônicas. Você pode, né, fazer o quê? Uma composição. E essa composição, né, dando ali sensações diferenciadas para as pessoas, dá uma riqueza para elas, dá uma experiência, tá? As pessoas hoje já estão muito atrás de experiências, né, vivências. Então, você conseguir um espaço que dê um nível alto de experiência, rico, né, isso é importantíssimo. Também do Arnheim, né, Arte e Percepção Visual, né, muito importante também, são 2 livros que falam sobre isso, né? O quanto que, por exemplo, quando você vê uma obra de arte, vou falar um pouco sobre paisagem, a gente vai ver um pouquinho isso, né? Como que as pessoas retratam a paisagem em quadros, em pinturas, desenhos, ajuda muito a descrever como elas percebem isso. Então a gente entende também pela arte. Dondes, né? A sintaxe da linguagem visual. Aí é uma questão. Quando eu falo realidade, o que é realidade? Quando eu falo imaginário, né? Então, geralmente a gente fala, olha, aquele lugar é um cartão postal da cidade. O que eu quero dizer com isso? Né? Tá? É a imagem ou é o real que as pessoas estão vendo naquele cartão postal? Né? É o imaginário, né? As pessoas, elas formam imagens reais ou as imagens são subjetivas? Então, esse repertório todo, a sintaxe da linguagem, tem que ser entendida, tá? E Gomes, né? Então, a gente vai falar um pouco de Gestalt, no caso aí do objeto. Sistema de leitura visual da forma. Também. Então, eu fui no Parque Nacional, né? Lá da Serra dos Órgãos. Ah, isso aqui é o dedo de Deus, isso aqui é tal coisa, tudo. Por que que o homem tende a colocar formas antropomórficas na paisagem? Né? Isso Gestalt explica. Né? Então, é pelo sistema de leitura visual da forma que o próprio ser humano tem. Ele se identifica, ele exterioriza pelo que ele tem do interno dele. Tá? Então, ele tende olha, isso aqui parece um homem deitado, né? Como tem lá no Rio de Janeiro, né? Então, aqui parece uma tartaruga, então, ou animais, né? Então, ele coloca aquilo que ele tem de repertório. Isso é importante a gente entender. E o quanto isso a gente pode trabalhar para formar identidades visuais interessantes, né, na arquitetura, no urbanismo. Tá? Bom, aqui da Tassara também, panoramas interdisciplinares para uma psicologia ambiental do urbano, entender um pouco mais do homem em relação às cidades. Né?
E do Sandeville, né? Professor da USP, muito bom também, ele fala como a gente fazer um roteiro da paisagem, ou seja, uma aplicação já. Vamos estudar, vai lá, professor, eu quero uma forma já mais digerida disso, não muita teoria, ó, aplicação prática. Tá aqui, tá, a gente vai usar o do professor Euler, né, que ele faz um roteiro. Então, você tem um passo a passo para ser aplicado para a gente estudar a paisagem. A gente vai fazer uma aplicação dela, né, em diferentes ambientes. Aí. Então, essa é a bibliografia. Procedimentos e métodos, né? Nós vamos usar aí ferramentas síncronas e assíncronas para o ensino remoto. Então, tem algumas aulas que eu gravo também, alguns vídeos e passo para vocês, né? E o ensino, né? É um método construtivista, né? E voltado para a resolução de problemas e pedagogia em projetos. Então, vocês sabem, eu trabalho diferente, eu não gosto de ficar dando provas, né? Eu gosto de dar atividades para vocês, mesmo virtualmente, tá? Então, a gente vai fazer algumas atividades, o roteiro, né? Começando pelo roteiro, em que a gente vai identificando o nosso objeto de estudo e vai entrando, cada vez mais aprofundando nele, à medida que vai avançando a disciplina. Então, nós temos aí, né? A nossa disciplina está dentro de um trabalho integrador, né? Não sei se os professores já começaram a falar sobre ele. Já falaram sobre o projeto de trabalho integrador, pessoal? Ainda não, né? Mas tem um trabalho que é integrado, certo? Então, dentro desse trabalho integrado, né, nosso estudo vai muito tentar entender aquele trabalho, aquele espaço de trabalho, que vai basear as outras intervenções de outras disciplinas, tá? Então, o papel da nossa disciplina, né, através do estudo fenomenológico, principalmente, né, fenomenologia, que é como eu falei para vocês, né, é entender como que as pessoas, a sociedade, as pessoas, né, entendem o ambiente, entendem as cidades, né, vai entender aquele objeto de estudo para melhor a gente planejar para elas, né, e planeja para nós. Então, se for aula presencial, vai ser projetor multimídia, né? E a aula virtual, já falei, por videoconferência. Pesquisa na internet, né? Que é leituras orientadas, então, vou passar para vocês aí algumas leituras, né? Capítulos de livro. Nós vamos fazer discussão e desenvolvimento de trabalhos em grupo. Alguém já ouviu falar do Word Café? Word Café? Tá. Bom, Word Café, né? Então, vocês falaram que nós estamos em 20 e quantos, Giovana? 20 e quantas pessoas? Aqui na sala tem 29. 29, né? Tá, é a média, numa sala grande e numa sala pequena. 29, né? Quando a gente estiver na forma presencial, a gente divide a sala em pequenos grupos e dá para fazer virtual também, mas o legal é o Word Café ser... E a gente faz uma disseminação cruzada do conhecimento. A gente debate sobre um tema em pequenos grupos. Esses grupos, eles trocam, né, de integrantes. Então, todo mundo vai conversar com todo mundo. A base é essa. Todo mundo dialoga com todo mundo. Muito importante isso. E faz emergir o que a gente chama de inteligência coletiva. Né? Por quê? Porque as novas gerações, né, as gerações passadas, né, de vocês, a competição era muito alta. As pessoas foram ensinadas a ser muito individualistas e competitivas. Tá? Agora, né, a gente está pensando muito mais de ter, sim, a individualidade, mas é diferente de ser individualista, né? Individualidade é respeitar o seu eu, né, o que você é, mas trabalhar muito, né, em colaboração. Então, trabalhos de forma colaborativa, tá? Tem que ser ensinado a forma para vocês. Como trabalhar com forma colaborativa? E o Word Café é isso.
compartilhar conhecimento. Ah, não, ó, isso aqui eu sei, né? Mas isso aqui eu sei só para mim, ó, vou tirar 10 na prova. Assim era o pensamento anterior. Vou tirar, você é melhor que os outros, né? Não, aqui não. Aqui um vai contribuir, compartilhar seu conhecimento com o outro. E fazer uma energia, aí sim, uma inteligência maior, que é a integração de todas essas inteligências da sala e a inteligência coletiva. Vai fazer todo mundo ser muito mais. Olha que legal. Né? Então, as formas de pensamento, né, elas têm que mudar. Então, é essa forma que a gente trabalha. Trabalhos colaborativos. É legal a sala toda ir bem. A sala toda conhecer. Eu já peguei salas, né, extremamente divididas, que tinha pessoas que atrapalhavam a aula, queriam atrapalhar a aula para que não ocorresse adequadamente. Peguei turmas assim ainda, tá? Ficava lá boicotando a aula, atrapalhando, prejudicando com barulho, com confusão, né? E por quê? Porque tinha panelinhas, tinha pessoal lá que queria entender, tinha um pessoal... Então, isso não é bom. Não digo afinidade, fazer grupos por afinidades, isso é normal, né? É da sociedade, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando é uma coisa que aí um grupo quer atrapalhar o outro, né? Isso não deve existir, tá? Então é muito importante a gente trabalhar nesse nível, trabalhar em grupo, pequenos grupos, e a gente vai trocando. Todo mundo trabalha com todo mundo também. É um exercício interessante. Às vezes fica lá 4, 5 anos, nunca fiz um trabalho com aquela pessoa, né? Então, né? É importante isso, quebra um pouco essa visão, né? E a gente vai fazer também visita técnica, vai ter os trabalhos de campo, né, presenciais, enquanto não puder ou não for seguro, trabalho em campo virtual, né? Sobre isso, né, eu falei com a Giovana, né, mas não sei se todos, né, eu sou diabético e tenho pressão alta, né? Problema cardíaco, problema cardíaco eu nasci com ele, né? Nasce 7 meses, traz alguns probleminhas junto. Então, é apressado, né? Quer chegar logo. Eu não tenho pressa de morrer, não. Mas vamos lá, né? Então, eu tenho um problema esse. Eu ainda vou tomar vacina nas próximas semanas, né? Daí eu só pediria essa compreensão de vocês, né? E ainda estou para fazer uma cirurgia, estou esperando... tá indo para quase 1 ano e meio já, né? Eu ia fazer cirurgia, começou a pandemia. Eu tenho que trocar um stent, né? Stent é uma molinha que abre as artérias e permite que o sangue passe, né? De vez em quando você tem que trocar. Trocar peça, né? Já estou nessa fase já. Troca a peça. Eu tenho que trocar a peça. Aí o cara me falou, ó, que 50 anos você tem que voltar para trocar. Eu tive mesmo, teve que voltar. Estou com 55, tive que trocar a peça. Então eu vou trocar. Né? Que bom que eu estou vivo para trocar. Aqui 50 anos também espero estar de novo. Dura 50 anos essas pecinhas. Aí tem que trocar, tá? Elas que dão a qualidade de vida para mim, né? Senão eu sinto muito cansaço, né? Então, normalmente, se eu for dar 4 aulas, eu me canso muito, pra vocês terem uma ideia. Tá? Então, é isso que eu peço a compreensão de vocês, mas depois a gente volta com tudo, volta, né? Com cuidados, né? Com tudo, mas volta na boa. Acredito que em setembro em diante já vai dar pra gente, tá? Já fazer, tá? Aí já fica mais adequado para fazer as aulas práticas, tá? Com todos os cuidados. Critério de avaliação, né? Vocês já sabem, né? Então, teste e trabalho de avaliação individual, 4 pontos por semestre. Uma prova semestral, que na verdade é um relatório, um trabalho, que vale 6, né? E então eu faço uma parte ser individual, né? Geralmente 2, 3 testes e trabalhinhos também que valem nota. E a prova que é na forma de um relatório, né? No caso aí vai ser o relatório do estudo, né? Do roteiro da paisagem urbana. A gente vai pegar uma área que o trabalho integrador vai escolher, tá? Não sou eu, né? Os professores do trabalho integrador vão escolher, nós vamos fazer uma análise dela. Essa análise, né? O resultado, o produto, o relatório, tá? Que vai servir para outras disciplinas, ela vai valer os 6 pontos da nossa disciplina. Tudo bem? Entenderam? Se tiver qualquer dúvida, tá?
Então, a gente vai trabalhar, tá, com avaliação por processo. Quem nunca trabalhou com isso, inclusive o trabalho integrador esse ano vai ser assim, esse semestre, desculpa, vai ser por processo, tá? Para não chegar no final, né? Pô, fez o trabalho lá, começa a malhar o trabalho de vocês, né? Ah, tá tudo errado. Por que não falou antes? Né? Tem que ser um processo, certo? Se for avaliado desde o início e os ajustes forem feitos, o trabalho vai ficar ótimo, né? Não é mesmo? Então tem que ser por processo. Não adianta chegar e falar, pô, seu trabalho tá uma porcaria, né? Peraí, mas por que então não me ensinou? Né? Certo? Então a ideia é essa, ser por processo. Ponto, acabou aqui. Então agora, alguma dúvida, pessoal, sobre a aula em si? Essa questão do... Professor, essa avaliação ela vai estar vinculada a esse projeto integrador ou não? Sim, de certa forma, sim, né? Porque ela, na verdade, né? Nós tivemos já 2 reuniões agora, depois que volta, sobre o projeto integrador. E uma das questões importantes, vocês já fizeram, né? Já participaram do projeto integrador, né? É essa questão do quanto que na nota de cada disciplina o projeto integrador deve contribuir. Então, nós estávamos em discussão ainda sobre isso, né? Mas, por exemplo, como eu estou dando já o próprio trabalho integrador, parte dele, né? Como minha nota, com certeza, essa parte do trabalho integrador, né? Vai valer 6. Isso é correto já. E os outros 4 eu vou dar, vamos dizer assim, separado, né? Indiretamente relacionado, mas separado do projeto integrador. Então, pelo menos 6, tá? Mas não porque alguém, vamos dizer assim, vamos entender lá, né? O projeto integrador valeu tanto, então você tirou tanto na minha disciplina também, tá? Isso aí os professores estão tendo entendimento de que não deve ser assim, de que o professor deve dar autonomia para dentro da disciplina dele e ele dar a nota que ele acha que ele considerar ali dentro da contribuição da disciplina no trabalho integrador. Não sei se eu fui claro, ou seja, ter autonomia de cada professor dar uma nota e não ser uma nota só para tudo. Tá? Esse é o entendimento que a última reunião nós tivemos. Não bateu o martelo ainda, Guilherme, mas é esse o entendimento que a gente tem, assim, maior, sabe? Uhum. Não, eu digo porque eu não faço o trabalho integrador esse semestre, aí eu queria entender se isso, de alguma maneira, eu ia ter alguma situação aí que... Não, você faz essa etapa do projeto, do trabalho, né? Que é a parte, no nosso caso aqui, é o estudo da percepção, né, ambiental desse ambiente que eles vão escolher para os demais. Só isso. Tranquilo. Quanto Beleza. os outros alunos, o que eles vão fazer? Eles vão estar desenvolvendo, usando essa informação nas outras disciplinas. Agora, se você faz parte, você está fazendo só essa disciplina nessa série, é isso, né? Não, do quarto semestre eu faço algumas. Mas Então, em algumas você vai usar. Sim, sim. Tá? Algumas você vai usar. Então, vai ser usado. Tá? Bom, então vamos lá. Né? Professor, Oi. eu mandei no chat aí, tem data mais ou menos para as avaliações ou ainda não tem coisa certa? Então, ainda eu não recebi no chat. Estranho. Não recebi aqui no chat, mas não recebi sua mensagem no chat, não. Que estranho. É Bom, no chat aqui da reunião mesmo, professor. Ali em cima. no chat da reunião, exatamente. Não chegou aqui também para mim. Ah, que estranho. Você está Mas como convidado ou está como... Não, tô como o Gabriel mesmo, no perfil da Unital esse aqui. Eu não vi, eu não estou vendo, mas... Bom, você está falando agora, desculpa, eu não vi por causa disso, eu não vi. Imagina, não tem problema, professor. Tá? Olha, você perguntou o que mesmo? Datas, né? Isso, se já tinha Tá. data de avaliação, coisa assim. Não. Mas como vai ser por processo, tá? O que vamos imaginar assim, cada disciplina, né, vai ter as datas do outro projeto integrador, mas dentro
cada disciplina vai ter seu próprio calendário, respeitando do trabalho integrador, né? Então, por exemplo, eu vou dividir em fases, vai ter oficinas, vamos colocar como oficinas, tá? Olha, nessa primeira oficina, tá, nós vamos fazer, né, um estudo histórico do local, visto que todo local é um produto histórico. Então, vamos entender historicamente esse local. Ou seja, vamos fazer passo a passo para chegar na análise do trabalho. Então, faz uma primeira oficina. A oficina tem que entregar o quê? Tal produto, vale 1 ponto. Entendeu? Então, Entendi, professor. aí vai ser, por exemplo, já em setembro para entregar, no meio ali de setembro, essa primeira. Aí, segunda oficina, no final de setembro, entendeu? Até ter, no final, né, na quarta oficina, ter o produto final, por exemplo. Umas 4 oficinas, né? E aí, em cada oficina, vocês são avaliados. Tem produtos, vamos dizer assim, não é o produto final, mas produtos intermediários que vocês vão entregando. Tá? Entendi, professor. Tá? E aí... Aí meio que somando as notas, né? E aí, não é só em questão só de nota, né? O legal é isso, que a gente pode ir acertando, fazendo os ajustes necessários para o trabalho, né? Olha, a parte histórica aqui ficou faltando falar de tal coisa. E é importantíssimo para entender esse local a partir dessa análise histórica. Então, faltou isso aqui, corrija isso, faça isso. Aí ele vai, né? E na outra etapa, acumula. Você conserta o que foi feito do histórico, tá? E já passa para o novo. Vai ter entrevista com as pessoas. Isso, vai ter entrevista. Pô, pessoal, professor, mas eu não posso fazer entrevista com pessoas, né? Ainda tem restrições com a pandemia. Bom, tem como fazer entrevista com cuidado com as pessoas, mas tem também como deixar um formulário para as pessoas responderem no site, né? Que às vezes evita tudo isso também. Então dá para fazer, quer dizer, então nós vamos ter esse calendário, né? Entrevistas, como que faz, né? Tanto presencial como virtual. Eu vou explicar para vocês como pode fazer isso. Tá bom, professor. Obrigado. Oi, Giovana. Pode falar, não tem uma dúvida. Só queria dizer que, tipo assim, não tem data para as avaliações em si, mas tem prazo final para os professores entregarem nota. Então, assim... Isso, claramente. Foi bom você ter falado. Eu já mandei esse calendário aí, tá lá no grupo, e assim, só ficar esperto. Isso, pessoal. Cola ali né? Cola ali no local ali, né? Eu tenho aí um monte de papelzinho aí, desses amarelinhos aqui, colado para tudo quanto é lado. Só falta colar na testa, para não esquecer as coisas. Mas é importante isso, né? Importante sim, viu? Então, é importante saber que tem os datas, né? E eu não me recordo. Ô, Giovana, não tenho decor ainda. Tem que... Aí, faltou o papelzinho, não fiz ainda, mas vai estar aqui. Eu também não tenho decor, não, professor. Eu fico olhando o tempo todo no planner lá que a Ediane mandou. Não, mas eu tenho que fazer meu papelzinho ainda. Tá aqui, vou marcar, fazer o papelzinho aqui. Vou anotar. Mas tudo bem, tá? Já vamos ficar sabendo e vamos ficar ligado, como ela disse, né? Tudo bem? Tem mais alguma dúvida? Quem que tiver dúvida, né? Pode perguntar, aqui não tem problema nenhum, tá? Bom, então vamos lá, né? Vocês estão vendo a tela aqui, né? Percepção ambiental, conceitos e aplicações. Estão vendo, né? Então vamos lá, vamos começar hoje então. Bom, fundo preto, né? Eu uso fundo preto tem a ver com uma postura de menor gasto de energia, viu, pessoal? É por isso, viu? Então eu tenho fundo preto, um monte de coisa, o pessoal fala, o que é isso, né? É uma visão, você gasta menos energia em monitores e tudo mais se usar o fundo preto. Aí eu colocar umas corzinhas também, porque também tudo preto também já... Vão pensar que eu sou, né? Como chama? Agnóstico, né? Como que chama lá? O pessoal Não é isso, não. É outro nome. Mas vamos lá. Gótico. Gótico. Agnóstico foi mal. É gótico. Gótico, exatamente. A apresentação, então vamos lá. Bom, por que a gente estuda, né? Primeira coisa, por que a gente estuda a percepção? Então, conceitualmente, né? Vamos entender aí, né?
a cidade ela pode ser classificada como um processo físico-territorial de conformação do ambiente construído, né? Então, vamos imaginar assim, o ambiente construído, ele não é só o edifício, né? Ele é a praça, ele é o bairro, tudo, né, o que é transformado pelo homem. Então, eu falo que ambiente físico, né, construído, tem muito a ver com o ambiente transformado pelo homem, tá? E nessa transformação, né, que eles chamam aqui também de conformação, porque, na verdade, o homem transforma, mas ele também, ou seja, ele influi nas formas naturais, mas também ele é influenciado pelas formas naturais, tá? E isso constitui uma reprodução física do urbano, né? Aquilo que a gente entende, né, as formas urbanas. E o urbano, por sua vez, corresponde ao conjunto de funções e relações de uma cidade com a sua estrutura física. Então, se nós formos entender bem aqui, nessa linguagem, né, vocês lembram que eu falei para vocês, né? Qual que é a linguagem mais poderosa que existe e que os arquitetos têm que saber muito bem usar? Qual que é a linguagem mais poderosa? Aí eu dei um exemplo, né? Qual o sinal de trânsito, por exemplo, o semáforo que ninguém atravessa em vermelho? Lembra? Por exemplo, o meu sinal para proibir, né, o pessoal apressadinho, ele é tranquilinho. Fecha o sinal, levanta uma chapa de aço de uns 10 centímetros de espessura, vrum, fechou o sinal. Eu quero ver quem vai passar. O que é isso? Isso é a concretude, a linguagem do espaço concreta. Certo? Então, não existe linguagem mais poderosa. Você coloca lá o símbolo vermelho, passa. Vermelho para, verde passa. Né? A pessoa entende ali, eu vou passar em vermelho e pronto. Com a linguagem espacial não tem jeito. Por isso que a linguagem espacial é a mais poderosa. Né? Então, é muito importante isso. E só recentemente tem sido usada. Então, por exemplo, uma rua, ela não pode virar à direita, certo? O que o pessoal faz? Faz uma curva na rua para a esquerda. O cara não vai ter como virar para a direita, simplesmente porque não tem o caminho direito. Isso evita interpretações, ou então a pessoa que não conhece bem o trânsito ali fazer erros. E está sendo cada vez mais usada no trânsito. Mas o arquiteto ele tem que usar isso o tempo todo. É a linguagem. Se eu tivesse com vocês na sala de aula, eu falo, por que eu passo entre as cadeiras? Aí eu pisaria em cima das carteiras e falo, olha, é meio ruim andar em cima das carteiras, né? Não é um espaço para andar, né? Eu ficava pisando em cima das carteiras. O pessoal fala, louco, cara, né? Mas ninguém faz isso. Certo? Porque não é normal alguém não respeitar o caminho. Porque o caminho é feito ali. Então, as coisas que são feitas, a configuração do espaço, né, ela é muito forte. Vocês precisam ter essa noção do quão fortes são as coisas. Tá? Então, isso, né? Imagina esse semáforo aí, né? Que faça faça aí a parada, né? O parar mesmo, ninguém passa. Todo mundo tem que respeitar. Porque ele é concreto, ele é né? Então não tem como, né? Então as linguagens mais poderosas é a espacial. E a cidade está aí, a linguagem da cidade são essa, todas as formas dela. E lógico, como eu já falei para vocês, assim como na natureza, a forma segue a função, né? Então na natureza, tá? Eu já falei para vocês também. Né? A cor da pena do pássaro tem a ver com algo evolutivo para essa espécie, que dê vantagem a ela, competitiva, que dê alguma
funcionalidade para ela, né? Então, o ser humano, se ele seguisse isso, seria ótimo, né? Mas o design, né? O próprio projeto do espaço, de tudo, ele, às vezes, não entende toda a funcionalidade, não atende, desculpa, né? Não entende e não atende, né? As duas palavras, tá? Então, ele acaba sendo algo assim, sem função, ou pouquíssima, ou não usar todas as funções. Entenderam? Algo, tá? Eu vou colocar aí, tem um princípio, um exemplo que é dado, né? Na permacultura, em todos os outros. Quanto maior o número de funções de algo, maior o seu significado, né? Então, eu peguei, né? Eu projetei, esse fui eu mesmo, né? Eu projetei um aceiro. Você sabe o que é um aceiro numa ecovila, num bairro? Um aceiro é uma área para não ter nada, tá? Espaço livre. Geralmente ele é usado para você cortar fogo. Não pode ter vegetação ali. Vamos fazer um parênteses. Pode ter certos tipos de vegetação, mas que não passem fogo, tá? Mas tem local que faz monitoramento por câmera que nem vegetação pode ter, porque ali vai ser o local onde as câmeras vão detectar o movimento, tá? Tudo bem, entendeu? Detectar movimento. Aí eu fiz o acero, 5 metros, 6 metros de largura, e do lado, olha só, aí o cara foi lá, o engenheiro, do lado, né? Ele pegou e fez uma rua. Falei, pô, meu amigo, peraí, por que fazer uma rua do lado do aceiro? Né? Se o aceiro é a rua é o aceiro. Pronto. Você vai fazer um espaço aberto de 6 metros do lado de outro espaço aberto de 6 metros, para quê? Entenderam? Então você tem múltiplas funções. O aceiro vai ser uma rua. Tá? Do lado do aceiro, né, tem que ter uma camada de vegetação. Do lado, não no aceiro. Né? Aí faz a arborização, faz projetos. Então você integra as funções, corta fogo, movimentação de pessoas e veículos no mesmo local. A câmera vai estar monitorando, seja passando pessoas ou não lá. Entenderam? Ela vai estar monitorando isso. À noite, quando passa menos pessoas, né, menos locais, mas ela está monitorando. É até importante que deixe o local mais seguro. Você está dando significados, mais usos para elas. Né? É o que acontece numa cidade no centro. Uma cidade típica com centro comercial. É uso único. Né? Fica vazia no fim de semana. Perigoso até. Então você dá uso misto. Então é isso que eu estou falando. Você dá mais significado, a maior funcionalidade daquele espaço. Guardem isso. É um princípio de design muito importante. Tá? Funções múltiplas. Então, dentro desse contexto, né, entender como as pessoas usam, quais funções que elas vão atribuindo, né, é fundamental para entender as relações estabelecidas entre o ambiente e o homem, visto que esse atua como agente modificador da paisagem da cidade. Então, é muito importante entender isso. Por exemplo, num bairro, as pessoas usando a rua para lazer, né? Poxa, mas tem praça. Mas a praça está qual a distância da praça das casas? Né? Então, as pessoas usam muito, né? Dependendo da intensidade de tráfego da rua, usa como lazer. Então, por que não adaptar a própria rua também para ter um espaço que sirva para o lazer? Mais significados. Então, pô, mas rua é para carro. Não, quem disse que rua é para carro? Vocês estão falando isso, eu não, hein? Rua é para carro só? Rua é para a cidade, para as pessoas, certo? Então, a gente dá outro significado para a rua. Entenderam a diferença? Rua não é para carro só. Nunca deveria ter sido feito só para carro. Entenderam? Então, a gente começa a trabalhar com outros níveis de percepção das coisas.
Rua é onde as pessoas passam, vivem muito ali, saem da casa delas, dando de frente para uma rua. Né? Então, precisa ter esse entendimento. Tá? Que é muito mais do que um espaço para veículos passarem. Isso é importante. Múltiplas funções. É um espaço de vida urbana. Então, deve ter em mente urbano, que urbano em questão é um fenômeno social, é um fenômeno econômico, institucional, que se processa no ambiente construído e é muito maior do que uma visão muito fragmentada, né? A praça é para isso. Isso mostra, as pessoas mesmo mostram isso, né? Elas dão outra destinação, o cara lá planejou para tal coisa, deu outra destinação para aquele espaço. Nós vimos na Olimpíadas, né? Skate. Né? O que é uma pista, né, de street? Certo? Por que eles usam, né? Os corrimões. Então, eles dão outro significado para aquilo, para o skatista. É totalmente outro significado. Né? Então, a gente tende a ver que talvez pela ausência de espaços para ir praticar o skate, surgiu essa modalidade. Né? Então, é muito interessante isso. Essa modalidade é recente. Tá? Na época que eu praticava skate, na década de 80, né? Era rampa, mas em rampa, skate. Tá? Não tinha modalidade street, você não via falar nisso. Tá? Então, a modalidade street é um fenômeno que aconteceu até de adaptação do estudo daquele esporte, daquela prática, para uma área urbana. Então, é muito interessante você ver isso, né? Que passam a ter outro significado, outro sentido. Bom, e por que estudar a percepção? Porque o estudo dos processos mentais relativos à percepção mental é fundamental para compreender as inter-relações entre o homem e o meio ambiente. E também, esses estudos, eles levam à compreensão do espaço produzido pela sociedade. Né? Para entender melhor, né, como as pessoas usam o espaço, como que elas, por exemplo, quando você vê uma favela, né, algo espontâneo, como que surge? Por que é assim? Né? Então, para tanto o exercício da percepção, ele é um poderoso instrumento de interpretar a realidade e formar sistemas de valores numa sociedade. Tá? E nossa apreensão do mundo também, é muito importante isso, se dá pelos processos perceptivos, que vão registrando e aferindo significados à realidade que cada um de nós percebe como membros de um grupo social e como indivíduos. Então, tudo que nós entendemos de mundo se dá pelos processos perceptivos. Lógico que nós temos que entendê-los. Como eu falei na aula de AMA, né? Ninguém vem com manual de instrução, né? Se nós viéssemos com manual de instrução, seria um pouquinho mais fácil de entender, né? Ninguém vem, né? Então, e o pessoal não costuma ler muito manual também para nada, né? Então, aí não ia ajudar muito também. Mas vamos lá. Então, a percepção, né, conforme Del Rio e Oliveira, ele é um importante campo de estudo para melhor entender as inter-relações entre o homem e o meio. Então, por exemplo, manifestações, por exemplo, né, de insatisfação para com o ambiente construído da cidade são constantes em função da baixa qualidade dos espaços urbanos, sobretudo nas áreas periféricas. Então, a gente vê isso, né? A gente vê as pessoas não tão satisfeitas. E às vezes não é nem questão só de área periférica por causa de qualidade só. O que é qualidade de espaço? Não é só ter um bom acabamento. Né? Qualidade de espaço é atender às necessidades das pessoas, suas expectativas. Né? Então, às vezes, o espaço não atende. Né? Embora você tenha que ter cuidado com isso. Né? Então, por exemplo, nós trabalhamos com um projeto, né? A gente começa a perguntar, né? O que as pessoas querem ter, principalmente em bairros periféricos? O que é que tem que ter na praça? Campo de futebol. O outro, campo de futebol, campo de futebol. Eu falei, peraí, é uma praça, meu amigo. Ah, mas nós não temos campo de futebol. Então, a voz do povo é a voz de Deus? Vocês acham isso? Perguntar para as pessoas é um processo, faz parte, mas dar
tudo o que elas desejam é correto? Dá o que elas pedem? Tem que tomar muito cuidado com o que pede, né? Então as pessoas ficavam pedindo. Nós estávamos fazendo essa análise, eu trabalhei, fiz estágio, né, na prefeitura aqui de São José há um tempo, e aí a gente saía perguntando, né? Desculpa, fiz estágio? Não, eu coordenei estágio, desculpa. E aí a gente ia fazer uma praça, a gente perguntava para as pessoas do lado como queria aquela praça. Ah, ia ser tudo campo de futebol. São José ia ter um monte de campo de futebol no lugar de praça, se fosse depender das pessoas. Falei, absurdo. Aí eu perguntava, você tem filho? Ah, tenho. Tá, seu filho vai só brincar de bola, então? Não vai ter um lugar para brincar? Imagina, sua esposa com filho, com bebê, então? Né? Vai ficar andando no meio do campo de futebol? Vai levar uma bolada? Quer dizer, a pessoa mesmo não tem noção. Aí perguntar para sem noção é complicado, né? Aí a coisa perde tudo. Tanto que toma muito cuidado com entrevistas, com essas coisas. Elas revelam a visão das pessoas. Mas nem sempre o que elas anseiam é o que elas necessitam. Às vezes não tem nem noção do que necessitam. Então, é uma visão aí de qualidade de espaço urbano, ouvir as pessoas. Ouvir, mas também ponderar, porque a visão das pessoas é muito deturpada. Tá? Depois eu vou falar do problema disso. Então, muitos autores brasileiros têm abordado a questão da percepção ambiental de forma metodológica, possibilitando um aprofundamento cada vez maior dentro dessa vertente de pesquisa que pode e deve ser incorporada aos processos de planejamento urbano. Tá? Então, a questão da percepção hoje, ela é parte do planejamento. Não tem como planejar bem, né, sem ter o estudo de percepção. E aí tem vários tipos de estudos. Nós já vimos, né, o Kevin Lynch, Gordon Cullen, né, foram os pioneiros nesse campo de estudo, desenvolvendo metodologias projetuais com base em estudo de percepção ambiental. A qualidade ambiental e a imagiabilidade da cidade, olha só, imagiabilidade. Já viram esse termo? Quem que já viu esse termo aí? Ah, a imagiabilidade é muito importante, tá? A imagem da cidade, vocês já viram esse livro famoso, né? Agora, imagiabilidade é como que as pessoas, quais as formas, né? O imaginário dela do própria cidade, tá? Então, a qualidade ambiental e a imagiabilidade, elas nem sempre, elas andam paralelas, né? No conjunto. Então, a imagem que as pessoas fazem da cidade, ela é subjetiva, é ligada à valorização de um grupo social, às experiências que aquela pessoa teve dentro daquele grupo, né? Então, são valorizados de acordo com um conjunto de percepções dessas pessoas, tá? Agora, o Lynch, né, ele buscava responder a ideais qualitativos, enquanto Cullen focava mais nas questões sensoriais e topológicas. Então, o Lynch, não é que ele foi mais a fundo, que ele focava, né, na qualidade do espaço em relação àquela imagem. Então, ele estudava muito essa visão de sentir-se, como a pessoa se sentia naquele ambiente, né? O Cullen, ele dava muito mais valor a isso ainda, né? E a formação de uma imagem, né, ela vai afetando o comportamento da pessoa. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Quem que é de São José dos Campos aqui? Tem alguém de São José dos Campos aí? Não tem ninguém? Quem que é taubatiano? Ixi, não tem ninguém de Taubaté também. Quem é terráqueo? O Giovanni é terráqueo. Oh, vamos lá, vai, tá difícil, né? Mas as aulas, assim, são difícil a interação, né? Mas, pessoal, eu estou falando o seguinte, para dar exemplos mais próximos de vocês, tá? Mas, bom, vou falar do Banhado aqui, porque tem um texto dele aqui. Banhado de São José dos Campos, ele é um cartão postal, tá? Então, se você for no sábado à tarde, no Banhado, no domingo à tarde, até qualquer dia do Banhado,
você vê muitas pessoas caminhando no calçadão, né? Vendo o que eles esperam, o que eles gostam de ver. Aí, eu e o professor Ademir Pereira fizemos pesquisas. Eles gostam de ver o pôr do sol emoldurado na paisagem. O pôr do sol. Olha a palavra da pessoa falou, emoldurado. O que é emoldurado? Lembra o quê? Um quadro. Então, as pessoas, elas têm uma visão afetiva do local de uma faceta dela só. O banhado é muito mais do que um quadro ali de um pôr do sol emoldurado. Ele é muito mais que isso, né? Ele é uma várzea, ele tem o Rio Paraíba, ele tem, né, muitas coisas, ambiente, né? Tem biodiversidade, mas as pessoas valorizam, a maioria da cidade, pela imagem que ele forma, que é agradável você sentar no final da tarde, né? E observar o pôr do sol. É isso. Junto ali centenas de pessoas, até milhares, tá? Em toda a sua extensão, para ver o pôr do sol. Tá? Mas, pergunto para vocês, estão valorizando o banhado como um todo? Não. Estão valorizando o quadro banhado, pôr do sol. Tá bom? Qual que é o problema disso? Aí, olha só. Um vereador, né? A população veio atrás dele, fizeram uma lei para proteger o banhado, mas permite construções até o nível da rua. Está destruindo a encosta do banhado, que é uma área importante, mas não pode passar do nível da rua para não prejudicar o quê? A imagem do pôr do sol do banhado, que é a única coisa que eles valorizam. Mas e a biodiversidade que tem no banhado? Né? Entenderam? Isso não importa, quer dizer, então para a população, né, que está vendo só o imaginário dela, só está dando importância para isso, o cara concretizou isso numa lei absurda, que desmata uma área, permite construir numa área de encosta, perigosa, mas preserva a paisagem. É isso que os caras querem. As pessoas querem a visão, né, do pôr do sol. Dando a visão do pôr do sol, que se dane que está embaixo. Olha só que absurdo, né? Então, mas isso aconteceu aqui. Essa lei existe. Essa lei permitiu as construções na encosta. Entenderam o problema um exemplo prático disso no urbanismo? Tá? Isso está cheio de exemplos na cidade. Tá? Então, é uma coisa péssima. Na década de 80 e 90, vocês não, logicamente, né, muitos de vocês não têm essa experiência. Mas era muito comum, tá? Tinha um rio no bairro, as pessoas pediam para canalizar o rio, para tirar o cheiro, mau cheiro, esgoto e tudo mais. Canaliza meu rio aqui, por favor. Aí o cara já canalizava, já passava uma avenida ali, pronto. O bairro ficou moderno. E hoje, qual que é a tendência? Renaturalizar, né? Você tratar o esgoto, você ter... Por quê? Porque a canalização só causa enchentes, inundações na cidade. Então, é tudo questão de percepção. A percepção do odor e a péssima interpretação disso, você canaliza, você tira o odor. Quer dizer, esconde, tapa, esconde embaixo do tapete. No caso ali, embaixo da terra. Entendeu o problema? Resolveu o problema de poluição da cidade? Não. Criou problema de inundação? Criou. Ótimo, né? Quem está pagando o pato? Agora, toda a nossa geração, né? Que vai ter que renaturalizar todos esses rios, vai ter que abrir, vai gastar um dinheiro público, porque as pessoas tinham uma percepção errada de natureza. Entenderam isso? Então, o imaginário, né, das pessoas, tomar cuidado, né? Então, tinha na faculdade, lá vou até falar esse exemplo, mas me levem a mal, né? Tinha lá uma pilastra, eu chamava ela
não vou falar pelas iniciais, mas chamava pilastra inútil de concreto armado. O pessoal chamava ela disso, tá? Pelas... Então, o pessoal da arquitetura falava que lá é uma pilastra inútil de concreto armado. Por quê? Qual que é a função dela ali naquele local? Nenhuma. Criaram lá uma entidade que não tinha função. Aí, né, no imaginário das pessoas, ficou com um símbolo fálico. Certo? Ficou como um símbolo fálico. Então, por que isso? Porque era uma coisa que foi usada uma vez na inauguração do campus e nunca mais. Não tinha sentido para eles. Aí você atribui outros significados. Então, o problema de você, né, fazer alguma coisa que não é bem compreendida é as pessoas atribuem significados. Ficou ali um significado pejorativo daquele símbolo, daquele monumento, né? Pilastra inútil de concreto armado. Então, para Cullen, né? E o primeiro aspecto a ser considerado sobre a abordagem da percepção, ele está ligado ao sentido da visão. Como eu falei, a visão para nós é o mais importante. Através do olhar, nós iniciamos o processo de apreensão acerca de qualquer objeto. Primeira coisa é a visão. E o mais interessante é que aqui, quando a gente observa aquilo que nos rodeia, nunca acontece de forma pontual, né? Com enfoque específico, mas de uma maneira muito mais global, aglutinando uma série de características que formam o todo. Então, a experiência visual nossa não é igual um robô, né? Olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para cima, para baixo. Não, ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. E faz de forma inconsciente, né? Então, era muito interessante que quando eu estava na frente de uma paisagem, eu ficava olhando como que as pessoas olhavam. Entendeu? Para quê? Para entender o que elas valorizam. E tem um padrão disso. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, como que as pessoas veem primeiro? Qual que é o padrão disso? Então, a visão apresenta um poder muito grande e extremamente particular de evocar determinadas sensações. Então, as pessoas, vocês têm que ter em mente isso, pessoal. Elas não buscam vistas. Quando você está olhando alguma coisa, você está buscando sensação. Lembra? A linguagem do espaço. Gravem isso. Linguagem do espaço. As pessoas não procuram visões. Tá? Quem procura visão é robô e câmera. O ser humano procura sensação. Entenderam? Nós procuramos sensações. Pelo que é transmitido pela visão. Pela imagem. Tá? Então é importante isso. Tá? Então, essa sensação que passa, ela é muito pessoal, dependendo da experiência com cada um, mas também, né, de emoções prévias, memórias, que é ativada de forma praticamente instantânea e subjetiva. Tá? Então, como eu falei, dependendo da forma como você coloca ela, pode evocar outro significado para as pessoas, como o cara colocou lá, o pilastra inútil de concreto armado. Né? Ficou uma coisa... Né? Então, você cria situações, um conjunto de sensações, tá? Dão uma experiência. Você pode ser desastroso se não entender isso. Tá? Desastroso o resultado. Tem que entender, as pessoas querem sensações. Se não houver harmonia nesse conjunto, tá? Ele é desastroso. Teu projeto paisagístico, de tua casa, do teu bairro, vai ser algo ruim. Tá? Então, várias situações podem ser criadas, aí sim, culminando com fruições, olha que legal, muito mais intensa do espaço circundante, criar experiências. Né? Tá? Isso é que vocês têm que criar para as pessoas. Tá? Então, o que o arquiteto cria? Ele cria uma casa, ele cria parque? Não, ele cria sensações para as pessoas.
Alguém já falou sobre isso para vocês? Já falaram abertamente sobre isso? Né? Aqui, a nossa disciplina é essa, é a linguagem direta e reta. O arquiteto, ele cria sensações para as pessoas. Tá? E isso é fundamental entender. Então, vamos entender um pouco melhor. Vamos começar entendendo o conceito de percepção. Tá? Bom, então, já foi dado um pouco, mas vou reforçar agora aqui, né? Então, percepção, ela pode ser compreendida como um processo mental, tá? De interação do indivíduo com o meio, que se dá através de mecanismos perceptivos, propriamente ditos, e mecanismos, né, principalmente, mecanismos cognitivos, conforme Del Rio. Tá? Então, a mente exerce um papel ativo em todo momento no processo perceptivo. Nós temos os nossos, né, mecanismos, né, perceptivos, que são os 5 sentidos. As mulheres que têm mais um, né, o 6º sentido também, né? Então leva vantagem em relação aos homens, né? Tá vendo, João? Os homens estão em desvantagem nisso. As arquitetas são você melhor, né? Não existe 6º sentido, né? Propriamente dito, não. E o cognitivo é o quê? É o papel que a mente ativa, mente, exerce. Eu percebo, eu tenho que fazer memórias, imagens daquilo, né? A gente armazena tudo por imagens, sensações, tá? E aí eu vou organizar isso. A forma como eu organizo é fundamental para a gente poder entender aquele espaço. De acordo com eu dou mais importância, o meu cérebro ele coloca em áreas mais privilegiadas aquela informação. Sabiam disso, né? Logicamente, né? Tá? Aquilo que eu não dou muita importância, né? O cérebro coloca lá no fundão. Pô, eu não vou bem na disciplina tal. Você não gosta. Por isso tem que fazer o que gosta. Né? Não adianta ir pelo dinheiro. Tem que fazer o que gosta. Você vai bem e aí você vai vir diretamente outras coisas. Então tem que fazer isso. Então, a base para estudo e pesquisa em percepção ambiental se fundamenta do entendimento de que a vivência dos seres humanos com o seu ambiente está instruída pela percepção. Tudo passa pela percepção. Tá? Então não tem como. Se você quiser entender a relação do homem com o meio ambiente e não estudar a percepção, você nunca vai entender. Né? Então as pessoas, tanto em ambiente urbano como em ambientes não urbanizados, exercitam um reconhecimento das condições ambientais pelos seus mecanismos, né, processos perceptivos. Tá? Passa a processar em suas mentes aquilo que é percebido por meio de sensações e progressivamente vão adquirindo uma compreensão sobre aquele ambiente, né, o ambiente que o cerca. Encaminhando-se, então, o registro de suas percepções para o nível cognitivo. Então, é isso. Né? Explicando, né? Nós estamos a todo momento, né, olhando, tá? Registrando, aferindo significado. E você olha para qualquer coisa? Não. Você olha aquilo que você tem. Qual que é o joguinho? Lembram do joguinho? Interesse e necessidade. Lembram, né? Aí volta aquele velho esquema que vocês já conhecem, né? O processo de percepção. Tá? Então, pessoal, nós vamos fazer hoje uma visão só geral aqui. Eu sei que já está passando, minha percepção já diz que vocês já estão cansados, mas só ver esse aqui. Tá? Vamos entender esse processo aqui. Isso aqui vai ser em todas as aulas, né? A gente vai entender. Então, a gente vai discutir realidade, né? O que é realidade? Certo? O que é realidade? Primeira coisa, né? Vou dar uma leitura para vocês
sobre a realidade. E fazer uma metáfora aí, né? Quem assistiu um filme chamado Matrix? Ninguém, né? É um clássico. Matrix 4 vai ser lançado em 2022. Mais de 20 anos depois do primeiro Matrix, né? Quem que falou aí que conhece? Alfonso. Ô, Afonso. Né? Ô, Ademir, Então, uma coisa também, eu estava com problema com o meu áudio, com o meu microfone, mas sobre as sensações, o Mourão já tinha falado para a gente no primeiro período que a legal. arquitetura causa sensações, que isso é muito importante, a gente sempre tem em consideração, porque senão a gente vai ser medíocre. Sim, o Mourão já leva a sua concretude no próprio sobrenome, né? É um Mourão, né? Então, exatamente. A concretude, ela fala nos nomes, ela está em tudo, né? Então, você imagina aí, exatamente, a sensação que passa, né? Então, a gente brinca muito com o nome desse, a gente é seu amigo pessoal, né? A gente brinca muito com ele. Mas exatamente, mas antes de sensações, Alfonso, vem a realidade. Se você assistiu o Matrix, né? A gente fica perguntando muito o que é a realidade, né? Certo? O que é a realidade? Tá? Porque aí você entra até numa questão existencial, né? Porque tudo existe, né? Se tudo é real realmente, se tudo não é um grande sonho, né? Como lá em Matrix, Você né? não é o grande Maia, né? Exatamente. Dos budistas, a grande ilusão. Sim, eles têm a Mayatrix. Tem um livro chamado Mayatrix, que é escrito por budistas. Muito legal, que é uma análise budista do filme Matrix. Ele chama de Mayatrix. Exatamente. O budismo já fala da ilusão, né? E de você começar a ver dentro, separar, né, da ilusão a realidade, né? Sim, é muito importante. Então, nós vamos dedicar uma parte do nosso estudo ao entendimento da realidade. Mas vamos entender aqui que a realidade, ela existe, tá? Olha só, vamos entender que ela existe, tá? Ela existe, ela é palpável e que ela é passada por nós por meio de sensações. Então, uma vez, né? Então, o cara tava, vou falar em Matrix o que é, né? Então, o cara tava comendo, né? Um pedaço de, ele estava lá comendo um pudim. Ele falou, né? Esse pedaço de pudim aqui, esse gosto do pudim, ele é um pudim mesmo? Ou ele foi algo que ensinado para mim, né? Porque lá as pessoas injetavam história no cérebro das pessoas do que é um pudim. Eu posso colocar o gosto de uma galinha no pudim e dizer que é o pudim e pronto, entendeu? Olha a loucura. O cara não tinha sensação. A sensação vinha através da mente. Então ele falava, ó, galinha é pudim, pudim é galinha. E misturava os gostos. Só para embaralhar um pouco a cabeça de vocês. Tá? Porque o cérebro que sente tudo. Aí eles inverteram no cara, então ele estava comendo lá, mas tem, né? Aí ele ficou confuso. Então a sensação, né? Ela é algo cerebral. Tá? É cerebral. Tá? E ela é transmitida a nós seletiva e instantaneamente. Nós já vimos isso também na nossa aula. Né? Então, as sensações, a nossa mente está a todo momento procurando sensações. Não é visão. Né? Não é ver, não é reconhecer forma, nós não somos nem computador, nem câmera. Nós estamos querendo sensações. Então, nós vimos, temos sensações. Nós ouvimos, temos sensações. Então, essas sensações, nós estamos selecionando também. Aquilo que não é do nosso gosto, viramos, né? Não queremos ver, nem ouvir, né? Colocamos, quero sentir esse cheiro, tampa o nariz. Isso é o que nós fazemos, são seletivos. Tá? Agora,
tem coisa que não tem jeito. Se eu não olhar para o chão, né? Eu vou fazer igual piada do português lá, né? O português viu lá o cocô do cachorro lá, ele falou, lá vou eu de novo pisar no cocô do cachorro. Né? Quer dizer, ele não processou. Então, se ele não vê, ele vai pisar. Né? Então, ele tem a necessidade de enxergar o caminho. Ele pode tropeçar e cair. Então, a nossa vida seletiva entre necessidade, aquilo que é necessário ver, e aquilo que é meu interesse, ver, olhar e perceber. Isso vocês já estão sabendo. Mas, né, ela se dá aleatoriamente? Não, ela serve para o instante. Né? Então, eu estou assistindo uma partida de futebol, vejo uma bola vindo na minha direção, da minha cara. Né? Eu tenho mecanismos de defesa, né? Inconsciente. Eu vou pôr a mão. Nossa, que reflexo, né? É um reflexo. Isso é uma necessidade de eu ver isso. Até inconscientemente, hein? Putz, o cara colocou a mão na hora lá, assim, ia levar uma bolada, né? Parou ali. Isso é um reflexo. Até isso a gente faz. Tá? Sem estar consciente, a gente se defende. Então, veja como isso é importante para entender. Nós estamos programados geneticamente, evolutivamente, tá? Para ter reflexos inconscientes e também para ver de forma inconsciente, fazer leituras. Tá? Então, quando eu estou vendo uma imagem de algo, tá? Eu tenho um mecanismo já que é inato meu, que eu olho, eu já vejo e já tenho noção. Eu dou exemplo nisso de atravessar uma rua, né? De distância, vou lançar uma pedra para atingir um negócio, ou uma bola para atingir. Eu tenho mecanismos de entender essas distâncias através da visão. Cálculos que um computador faria, né? Vocês sabem disso, milhares de cálculos, né? Tanto que fazer um robô subir uma escada é algo extremamente complexo e nós fazemos automaticamente. Tá? Então, isso que é o instantâneo. Nós estamos preparados, ninguém vai ficar lá fazendo milhões de cálculos para pôr o pé na escada e subir uma escada. Certo? Nós somos preparados, né, para também ter instantaneamente responder. Mas, essas sensações, entra tudo, vem tudo de uma vez? Não. Nós já vimos isso também. Né? Não. Tem filtros. O primeiro grande filtro, qual que é? Né? Ó, eu falei aqui, ó. Né? Então, se eu estou olhando para a minha frente, eu estou olhando a tela aqui, né? Eu estou olhando aqui a tela, falando em telas, né? Eu estou olhando a tela do meu computador, eu não estou vendo na outra tela, que eu tenho 2 telas, os meus alunos. Que no caso aqui se resume a Giovana. Que eu estou vendo, desculpa, na tela. Tá? Então, eu estou vendo aqui Por isso que é ruim, pessoal. Eu gosto de ver todo mundo abrir câmera, tudo. Eu esqueci de pedir isso, mas sempre que puder, abrir câmera. Se está com... O pessoal fala, pô, professor, estou de pijama aqui assistindo aula, não sei o que lá. Eu também estou aqui em pijama dando aula. É que eu não estou de pé, mas tudo bem, mas vamos lá. Então, não tem problema nenhum. Mas é importante essa interação. Mas assim, se eu estou olhando para um lado aqui, eu perco o campo de visão meu, é restrito. Então, se eu estou olhando numa direção, o que está nas minhas costas, o que está eu já não estou captando. Então, é seletivo isso. Eu tenho que virar, eu vou virar aqui a cadeira e vou ver, né? Certo? Mas exige um esforço. Então, eu tenho limitações sérias do meu campo visual. Tá? Eu tenho limitações sérias do que eu vejo também. Peraí, como assim, Morelli? Eu vejo no visível. A radiação eletromagnética vai de raio-x, né? Ultravioleta, certo? Até outras questões, como
Eu posso ver, e eu devo ver também, né? O infravermelho, olha que legal se a gente enxergasse o calor, né? Certo? Então, se eu visse o V, eu tinha que me proteger do V. Olha aqui, ó, o V está muito forte, né? Olha aqui, olha como está o V, né? Pareceria lá numa cor, vamos dizer assim, né? Diferente, certo? Eu não vejo isso. Então, eu perco muita informação, tá? Então, os nossos receptores, eu não escuto, o meu cachorro escuta muito melhor que eu, né? Uma águia vê muito melhor que eu. A parte de paladar, de gosto, né? A gente sente bem, tem um paladar bem apurado, né? Mas tem outras espécies muito mais sensíveis. Olfato também, né? A sensação térmica, nós temos também, né? Quando põe a mão no negócio e queima, né? A nossa sensação é meio ruim, meio bem... Você tem que chegar bem pertinho para sentir, né? O calor, né? Então, também tem que ser aperfeiçoada. Eu digo que no futuro o homem vai ser as percepções do futuro vão ser isso. Esses estereoreceptores que ajudam o homem a ter uma melhor percepção, complemente a sua percepção. Tá? E isso já é um filtro grande, tá? Dos próprios estereoreceptores. Depois tem o filtro cultural e individual, né? Que é motivação, que é o interesse e necessidade. Já falei, já expliquei. E depois tem a questão, né, da cognição, memorização, organização de imagens, como que eu estou organizando isso, né? Se eu faço algo que é prazeroso, a sensação aqui no início é prazerosa, eu vou aprender muito mais. Por isso que eu falo, dê risada quando estiver aprendendo. O cérebro vai associar. Ah, no cálculo, fazendo, né, aprendizado de cálculo, lá eu dava risada. Foi o cara que falou, você está esnobando em mim? Eu falei, não, eu estou criando uma sensação boa para o meu cérebro guardar essa porcaria aqui, mas tudo bem. Mas tudo bem, né? Tem que guardar. Mas, então, ficando feliz, eu guardava melhor o estudo de cálculo lá que eu não gostava, tá? Dando risada, tá? Então, é bom isso aí. Se organiza, faz imagens mentais. E avaliação, né? Você faz sempre avaliando alguma coisa, né? Julgamento, seleção, cria uma expectativa. Então, se você entra, né, uma exposição de arte, você tem ali, você está todo momento falando, não, essa obra aqui eu achei bonita, esse quadro não, me passou tal sensação, esse aqui outro. Então, você vai fazendo julgamentos, né? Ah, aquele quadro lá, eu quero voltar a ver, porque eu gostei muito da impressão que ele me passou, né? Então, você quer ter de novo essa sensação, né? Certo? Então, é importante isso. E isso gera conduta, né? Conduta, acabei de falar, você viu um quadro, né? Ficou ali um tempo, ele gostou, falou, não, vou voltar lá ver que eu gostei, eu quero ver, eu quero... Você voltou, é uma conduta, né? Então, esses dias eu estava passando em frente um restaurante, o cheiro estava tão gostoso, né? Eu ia até em outro restaurante, falei, nossa, que cheiro delicioso, né? A comida aqui deve ser ótima. Aí eu parei, né? Falei com a minha esposa, falei, vamos aqui nesse. Então, mudou também a minha conduta. Olha só, eu estava programando, né? A sensação mudou a minha conduta. Eu fui para outro local ali. E foi muito boa a experiência. Quer dizer, então, a gente está todo momento, né, realimentando comportamentos e tudo mais. E precisa entender bem isso. É isso que a gente vai fazer nesse curso, pessoal. Tá? Então, a gente vai estar aprendendo cada vez mais os processos de percepção, entender e colocar na prática, né? Como que eu posso, então, né, a partir desse entendimento, fazer projetos melhores, fazer planos melhores de bairros, de planejamento de paisagens, mais adequados, que transmitam as sensações que as pessoas desejam. Olha que interessante, né? Tá? Isso é muito importante. Alguma pergunta sobre o... Então, eu quero agradecer a todos, tá? Da aula. Eu vou passar para vocês, deixar ali no Teams. Vocês usam mais o Teams. Então, eu vou usar no Teams, vou deixar esse material, tá? A aula também eu gravo e deixo o link no YouTube, né? Vocês já são alunos meus, estão acostumados, né? Porque o link dessa aula aqui acaba em 20 dias, né? Às vezes precisam estudar, alguém perdeu, né?
Então, a gente faz isso, tá? Vou deixar materiais de leitura também para a próxima aula, para quem quiser, né? Já poder trabalhar com isso, tá? Então, muito obrigado e um grande abraço a todos. Tenham uma ótima semana, tá? Bastante produtiva, bastante paz aí, tá? Tudo Obrigado, bom. professor. O senhor também. Obrigado, Obrigada, professor. professor. Tchau, professor. Obrigada. Tudo de bom para vocês, viu?